Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, aprendendo, divulgando a palavra de Deus. Isso é muito importante e meu muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para nossa reflexão, Salmo 34, versículo 17, e diz o seguinte: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém. Bom, queridos, aqui, o salmista Davi, ele nos ensinando, nos lembrando, reforçando, né, a nossa memória que Deus nos ouve, né? Deus está sempre pronto a nos ouvir e principalmente pronto a nos ajudar. Então aqui ele diz que os justos, né, clamam, os tementes a Deus, os obedientes a Deus, eles clamam, eles oram, eles clamam e Deus os ouve e os livra de todas as suas angústias, de todas as suas aflições, de todos os seus medos. Então, queridos, Deus está atento às nossas orações. Deus está atento aos nossos pedidos. Deus está atento aos nossos clamores. Então, que a gente nunca duvide disso, que a gente nunca ache que Deus não nos ouve, que Deus não nos atende, porque mesmo Deus estando no silêncio, Deus está trabalhando por nós. Mesmo quando a gente achar, nossa, eu oro, Deus não me ouve, Deus não responde, né? Ele responde da maneira dele, do jeito dele, da forma dele, na hora que ele achar, na hora que ele decidir, na hora que ele pensar, agora é conveniente, agora eu vou me manifestar, agora eu vou falar. Ou muitas vezes também nós não estamos atentos, né? Muitas vezes Deus responde ali na hora, nós que não estamos atentos, né? E para a gente ficar atento, a gente tem que se aproximar cada vez mais de Deus, ler mais a Bíblia, né? Falar mais de Deus, viver as coisas de Deus, né? Então a gente, quando eu digo aqui sempre, né, a gente precisa, né, se aproximar mais de Deus, que, né, que essas coisas nos aproximem, que nossas decisões, nossas escolhas nos aproximem de Deus. Então, queridos, quando eu me refiro a isso, eu digo tudo, mas tudo mesmo, né, que todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, todas as nossas palavras nos aproximem mais de Deus. Então, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é pureza, Deus é fortaleza, Deus é amor, né? A palavra que mais resume tudo, Deus é amor. Então, para que eu me aproxime mais dele, eu tenho que viver todas essas coisas. Então, né, as escolhas. Já disse isso aqui uma vez também, por exemplo, né, escolher os programas que eu assisto na televisão, os filmes que eu vejo, né, escolher as pessoas com quem eu me relaciono, escolher as conversas que eu ouço, escolher as músicas que eu ouço, escolher as roupas que eu uso. Então, tudo isso, né, são detalhes, às vezes, bobos, detalhes pequenos, mas você pode ter certeza, faz uma diferença tremenda. Esses detalhes fazem uma diferença tremenda nessa nossa aproximação de Deus, né? Para que a gente possa nos aproximarmos mais de Deus, a gente tem que fazer as escolhas certas, sim, temos que ter as atitudes certas, sim. Então não adianta, né, eu ir na igreja, a gente vai na igreja, a gente ora lá, a gente fica no culto lá 1h40, 2 horas, orando, clamando, pedindo, bendizendo, louvando, mas daí a gente sai da igreja e a gente fala palavrão, e a gente bebe, e a gente vê programas, né, que não agregam nada, vê programas que só besteirada, só coisa que
de mau gosto, vamos dizer assim, só coisas de mau gosto, né, que não agregam nada à nossa vida, não agregam nada ao nosso dia, não agregam nada à nossa vida cristã. Então, isso não adianta nada, né? Então, eu vou na igreja, mas não sigo daí os passos que eu aprendo lá, os passos que eu vejo, os passos que a Bíblia, né, nos ensina, os passos que estão aqui na Bíblia. Isso, né, pelo contrário daí, né, isso pelo contrário, ao invés de me aproximar, me afasta mais de Deus, né. Daí eu vou pensar, né, vou dizer, Deus não me ouve mais, Deus não está mais comigo. Não, Ele está sim, Ele ouve, só que Ele ouve o clamor, a oração de uma pessoa que não segue os seus estatutos, que não segue os seus mandamentos, de uma pessoa que, ao invés de querer mudar os hábitos para se aproximar mais de Deus, essa pessoa mantém os hábitos que os afastam de Deus, então fica uma coisa meia sem nexo, uma coisa meia assim, complicada de Deus agir na nossa vida. Então Deus, Ele quer que a gente faça a nossa parte, né? E fazer a nossa parte é tudo isso, né? É honrar, é obedecer, é clamar, é temer, né? É seguir ali os mandamentos de Deus. Então muita gente, né? Eu conheço muita gente que é assim, que procura fazer as coisas certinhas, que põe sempre Deus acima, que sempre pensa, poxa, mas será que Deus vai se agradar disso? Será que Jesus faria isso? Daí essa pessoa muitas vezes é taxada de chato, é uma pessoa chata, mas você viu fulana? Nossa, fulana é muito chata, a fulana só fala disso. Desculpa, que isso. A fulana só fala disso. A fulana, você vê na casa dela, lá, se alguém toma cerveja, na casa dela não pode tomar cerveja. Se faz uma festa, nossa, vai ser festa na casa da fulana, eu não vou, porque lá você vê, lá eu quero tomar uma cerveja, eu não posso, porque na casa dela não pode. Daí eu pergunto, né, ela está errada? Não. Para mim, né, eu, José, não acho que ele está errado, ele está certo. Primeiro porque a casa é dela, quem manda na casa dela é ela, né? Então, se na casa dela ela não admite que tome bebida alcoólica, que fale palavrão, a casa é dela, a gente tem que respeitar, né? E ela, segundo, né, ela está vivendo de uma maneira que ela escolheu para agradar a Deus. Então, quem está na casa dela, que siga as mesmas regras. Se não quiser seguir, então não apareça, não vá, né? Mas, infelizmente, é assim, desculpa, né, se eu estou sendo muito radical, mas para mim eu penso assim, realmente a pessoa não é chata, né? A pessoa está vivendo de uma maneira que ela escolheu para agradar mais a Deus. Daí a gente, então volta, na Bíblia diz para que a gente deve falar palavrão, que a gente deve encher a nossa cara de cerveja, que a gente deve nos comportar com mau gosto, nos vestir com mau gosto. A Bíblia diz isso? Não, não diz. Né? A Bíblia não proíbe, né? Mas a Bíblia nos ensina a ter bom senso. Então a Bíblia não ensina, não diz, o cristão não bebe, não é isso. O cristão tem bom senso. Então, se eu tenho bom senso, se eu vou tomar uma cerveja, por que eu não tomo um refrigerante? Né? Se eu vou tomar 5 copos de vinho, por que ao invés de tomar 5 copos de vinho, eu não tomo 5 copos de um suco de uva, né? Que é feito de uva também, da mesma matéria-prima do vinho? Então, são essas coisas, são essas escolhas. Daí a pessoa é taxada de chata. Me desculpem, né? Eu não acho nem um pouco que a pessoa é chata. A pessoa está assim, seguindo o que ela acha certo e o que faz com que ela se aproxime mais de Deus. Então, queridos, voltando, né? Hoje eu falei, já vai dar 10 minutos. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, você quer que Deus ouça seus clamores, suas orações, faça a sua parte também. Obedeça,
escolha as suas amizades, escolha as suas palavras, escolha as suas atitudes. Leve uma vida que agrade a Deus, né? Então, leve uma vida que Deus ache graça de você, que Deus olhe para você e pense, e diga, e pense, e ache, e tenha certeza. Esse meu filho, né, essa minha filha, ela sim vive de uma maneira digna, ela sim vive de uma maneira que me agrada, ela se preocupa em me agradar. Então, ela está fazendo escolhas que realmente agradam a mim. Tá bom, querido? Então, pense nisso, né? Se suas atitudes, suas palavras, seu guarda-roupa, né? As roupas que você veste, as coisas que você fala, os filmes que você assiste, os programas que você vê na televisão, se realmente isso está agradando a Deus. Tá bom, queridos? Porque outro dia eu disse aqui, tem palavrão, né, que hoje em dia muitas pessoas dizem, isso não é mais palavrão. Não, peraí, é palavrão sim, continua sendo, não mudou. É palavrão sim. O que mudou é que muitas pessoas falam isso com muito mais frequência, inclusive na televisão, agora a gente ouve, nas novelas, que são cheias de maus exemplos, né? A gente ouve, daí a gente acha que é normal. Bom, eu não acho que é normal, eu continuo achando que é palavrão, né? O que é certo, o que é errado. Isso não mudou. O que mudou é a cabeça das pessoas, os valores, né, estão querendo, a sociedade está querendo fazer a inversão dos valores e mostrar agora que o que é errado é certo. Não, o que é errado continua sendo errado. Tá bom, queridos? Então, se policie, pense, se observe, né? Se as suas escolhas estão sendo realmente as escolhas que te aproximam de Deus. Tome cuidado para que elas não te afastem cada vez mais de Deus. Então, voltando ao texto, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Tá bom, queridos? Não esqueça, os justos clamam. Então, não adianta fazer tudo errado, daí orar, clamar e querer ser ouvido, fica difícil. É como diz, né, na oração que Jesus nos ensinou, quando pede, né, que o Senhor me perdoe, assim como eu perdoo os meus devedores, como eu perdoo os meus pecadores, como eu perdoo quem está me ofendendo, os meus... Não adianta, né? Se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. Então é a mesma coisa aqui. Se eu quero colher coisas boas, eu tenho que plantar coisas boas. Se eu quero colher consequências boas, eu tenho que fazer as escolhas boas, eu tenho que plantar coisas boas. Bom, queridos, então pense nisso. Desculpa, me alonguei demais, vai dar 14 minutos já, me desculpe. Bom domingo a todos, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, uma ótima folga. Eu estou de folga hoje, se você está de folga também, aproveite, curta a família, descanse e pense bastante nisso, se as suas escolhas estão realmente te aproximando de Deus. Não se iluda, não arrume encrenca com Deus. Tá bom, queridos? Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui e eu espero contar com a sua presença, que abrilhanta demais esse nosso encontro, tenha certeza disso, meus queridos. E amanhã eu pretendo estar melhor dos resfriados, já estou melhor, graças a Deus. Deus abençoando, quem sabe amanhã, se for da vontade dele, eu já não tussa, já esteja com a voz normal e que a gente possa continuar trabalhando para o bem, para louvar o nosso Deus e que Ele permita que eu continue fazendo parte desse trabalho em nome de Jesus. Tá bom, querido? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Deus nos dê um domingo de muita paz, um domingo de muita harmonia e que Ele nos dê muita sabedoria sempre
para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas e escolhas essas que nos aproximem cada vez mais dele, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.